ação dos conídeos do fungo para causar a doença foliar lá no sistema. Mas vamos dizer que o Bacillus subtilis não conseguiu ganhar essa briga, e aí vamos ter que ir para outro micro-organismo. A gente tem o Bacillus púmilus. O Bacillus púmilus faz o biofilme, que é aquela barreira protetiva para prevenir a entrada dos fitopatógenos. Então, ele vai inibir a germinação dos conídeos. E se ele não der conta, nós temos ainda o Bacillus velezensis, que ele vai ter uma ação curativa. Então, nós temos metabólitos que atuam curativamente sobre os fitopatógenos. E esses produtos biológicos focados em biofungicidas, nós temos também muito forte a indução de resistência. Então, é como se fosse uma vacina que a gente toma ali. A gente está dando uma vacina para a planta. Então, quando a planta entra em contato com o fitopatógeno, ela vai ativar o mecanismo de defesa dela também. Então, são vários mecanismos de ação que esses biofungicidas podem atuar para controlar fitopatógenos. Terceiro ponto, pessoal, é qualidade. Hoje a gente tem diversas empresas entrando aí no biológico, as empresas de químico estão entrando no biológico, temos algumas empresas que a gente chama de fundo de quintal, nós temos as biofábricas on-farm. Então, hoje, né, quando a gente pega o mercado de biológicos, é muito amplo, mas poucos aqui têm qualidade. E é o que vai definir, né, se um produto biológico é realmente eficiente e também se vai ter uma longevidade dentro do mercado. E quando a gente pega de qualidade, né, se a gente pegar aqui o desenvolvimento de produto biológico, olha o tanto de etapa até chegar no mercado para vocês. São, em média, 5 anos desenvolvendo o produto e, em média, 7 milhões de dólares gasto para desenvolver um produto. Então, é muita coisa. Por isso que a gente preza muito em qualidade. Porque aí vem empresas lá, descobriu um micro-organismo, aí faz de qualquer jeito, leva para o mercado e acaba até queimando, né, o nome do micro-organismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, o quarto ponto é o mais do mesmo. Esse é um grande desafio. Eu mostrei para vocês que hoje o mercado de biológico se baseia em 4 micro-organismos somente, que é o Bacillus amelolequefaciens, Trichoderma, Beauveria e Isária. E aí, cadê a inovação, né? Cadê novos ativos? Cadê novos micro-organismos? Cadê os metabólitos que o pessoal tanto fala? Cadê tudo isso? E aí eu quero trazer para vocês, principalmente a parte de nematóides. Falei, né, que hoje é um motivo de orgulho, o mercado de nematóides, né? 81% é biológico, então, por que, né, que esse mercado cresce tanto pensando em nematóide e o que, que a gente pode, né, evoluir nesse mercado? Então, se a gente pegar a parte de nematicidas, são basicamente, né, bacilos. Então, aqui a gente tem exemplo de subtilis, Bacillus púmilus, o amelolequefaciens, que é líder, né, no mercado, quando a gente fala em ativos. E esses bacilos, de forma geral, eles têm uma ação preventiva, ou seja, né, fazer com que o nematóide não entre na raiz para causar o problema. Então, se a gente pegar aqui o Bacillus subtilis, ele causa desorientação. Ele produz compostos voláteis. Então, vamos pensar o seguinte, né, o nematóide ele vai atrás da raiz por conta da produção de exudato radicular, que é açúcar para ele. Mas quando a gente tem aqui bacilos na raiz produzindo composto volátil, ele não consegue chegar, porque ele fica desorientado. Então, assim, ele não consegue chegar até a raiz para causar o problema. O Bacillus púmilus, ele gera o biofilme. Então, também, quando o nematóide chegar lá na raiz, ele não vai conseguir entrar, porque tem essa barreira física, né, evitando a entrada dele. E temos também o amelolequefaciens aqui, com a produção de enzimas que vão atuar principalmente ali no tecido do nematóide. Então, todos eles aqui têm a função de repelir o nematóide na raiz. Até então, a gente não tinha nenhum biológico que fosse capaz de matar o nematóide, que tivesse um efeito SIDA. E aí a gente tem hoje um BT, o Bacillus thuringiensis. Então, quando a gente fala de BT, é um micro-organismo muito antigo, utilizado principalmente para controle de lagartas. Para nematóide é algo novo. Então, como que o BT vai agir no nematóide? Mesma função da lagarta. O nematóide tem que se alimentar das proteínas cristalinas, vai dissolver o intestino do nematóide e causar a morte desse nematóide, e assim a gente consegue reduzir drasticamente a população de nematóide na área. E quando a gente fala, né, de BT, assim como para a lagarta, ele tem que produzir as proteínas cristalinas, os famosos CRI. Então, hoje os BT são capazes de produzir CRI5B, 6A, 14A e 21A. Essas proteínas são confirmadas já na literatura, que vão pegar principalmente nematóides o heteródera, que é o nematóide do cisto, vai pegar o meloidógene, que é o nematóide de galha, e também o pratilencos. Aqui
para mostrar para vocês como que fica o nematóide após entrar em contato com o BT. Então, a gente tem aqui um afinamento do intestino do nematóide. É um efeito bem claro para a gente quando a gente pega o nematóide em campo e identifica no microscópio. E aqui em verde fluorescente para mostrar o BT já no intestino do nematóide. E reparem que isso é muito rápido. Então, aqui foi quando foi inoculado. Aqui, 12 horas após, a gente já consegue ver alguns pontos de infecção. E aqui na última foto, 96 horas após a infecção. Então, é algo muito rápido. Quando a gente fala de bacilos de forma geral, o subtilis, o amilo, a gente sabe, né, que tem que ter o sistema radicular para que tenha um efeito ali. O BT não. Se o BT estiver no solo e entrar em contato com o nematóide, a gente já vai ter o controle. Então, hoje o BT, ele é uma ferramenta muito importante para controle rápido e também para conseguir reduzir a população de nematóide. Outro ponto também seriam os antibióticos, os próprios metabólitos. Então, aqui eu trouxe um exemplo. A iturina A, ela é altamente capaz de controlar fitopatógenos. Então, Fusarium, macrofomina, risoctônia e também o próprio mofo branco ali representado pela esclerotínia. E aí é importante ressaltar que os micro-organismos, eles já produzem metabólitos, né? Cada micro-organismo vai ter uma classe de metabólitos que ele é capaz de produzir. Só que a gente pode forçar eles produzirem massa. Então, aqui tem um exemplo. O Bacillus abelolequefaciens já produzia iturina 4, mas a gente foi lá, colocou mais um tipo de açúcar, mexeu no pH, mexeu no oxigênio, para fazer com que ele produzisse mais iturina A4. Então, observe que aqui eu não saí do mais do mesmo, né? Eu continuo com a abelolequefaciens aqui, que é líder no mercado de biológicos hoje. Mas eu mexi no metabólito, eu coloquei um plus. Então, é isso que falta hoje, né, dentro das empresas de biológico, trazer essa inovação para a ponta, a fim de aumentar o controle ali presente. Outro ponto, né, bacilos diferentes. Olha isso aqui. Já ouviram falar desse bacilos? Bacillus rhamnese. Lembra das chaperonas que eu comentei com vocês? Que consegue consertar as proteínas de forma errada quando sujeita a estresse térmico? É esse bacillus aqui. Então, a gente tem, né, ele foi isolado do deserto de Israel. Então, esse aqui saiu dos biomas brasileiros e veio de fora. Então, novamente, né, mais uma inovação, mostrando que a gente pode superar os desafios aí no campo. Aqui para mostrar para vocês como esse Bacillus rhamnese pode agir. Então, principalmente também, né, além das chaperonas, a formação de biofilme. Então, essa massinha gelatinosa aqui na placa representa o biofilme para reter água nessas raízes por mais tempo. Aqui um experimento que a gente fez em vaso mesmo. Então, aqui 5 dias sem água, né, as plantinhas aqui todas murchas, sem adição do produto. Aqui a gente vê também um aumento no ácido abscísico, que é responsável pela abertura e fechamento dos estômagos, para evitar a perda de água. Então, a gente tem um aumento significativo também da produção. As folhas mais verdes também, quando a gente coloca, né, esse bacillus. Então, é um bacillus que vem trazendo para a gente aí tolerância, né, ao estresse hídrico e também ao estresse térmico. Aqui para mostrar para vocês uma foto real, porque na plaquinha fica, né, meio substrato assim, mas aqui é uma raiz de milho, então mostrando também essas bolinhas aqui são os bacilos, formando o biofilme que serão capazes de reter água por mais tempo. E aqui para mostrar para vocês, falei do estresse térmico, falei das proteínas de choque térmico, né? Mas qual que é o efeito disso no campo? Então, se a gente pegar aqui foi a testemunha com estresse térmico e aqui foi onde colocado o Bacillus rhamnese. Então, onde foi a testemunha, a temperatura média ficou 29 graus. E onde foi colocado o Bacillus rhamnese, a gente conseguiu cair 3 graus de temperatura, ficou em torno de 26,8 graus. Então, a gente conseguir manter a temperatura mais baixa nas culturas com a adição desses bacilos. Outro ponto, né, comentei do produto de quinta geração, que é somente metabólito. Então, a gente já sabe que co-inoculação é muito importante, falando da cultura da soja, utilizar o azus na cultura do milho, azospirilo é muito importante também, mas ele produz uma alta quantidade de auxina. E aí, por que não formular somente uma auxina? O azospirilo é um produto muito antigo já, um micro-organismo muito antigo, mas por que não formular somente o metabólito? E é o que a gente fez aqui. Então, a gente pegou, fez uma fermentação com azospirilo, ele produz a auxina, no final a gente mata o azospirilo e formula somente a auxina sintetizada por ele e aplica somente essa auxina. Então, o que vai trazer para a gente lá na ponta? Nós não temos problemas de aplicação, é o metabólito, é o ingrediente ativo, então pode ser aplicado em qualquer horário, pode misturar com qualquer químico, sem ter nenhuma perda de efetividade.
novamente, né, a gente fica no mais do mesmo. Então, hoje, quando a gente fala de lagarta, de biológico, é BT e baculovírus, que são muito antigos no mercado. Alguns fungos também têm a capacidade de fazer o controle. E hoje a gente tem um micro-organismo novo, que é o Brevibacillus laterosporus. Então, quando a gente fala de controle de lagarta, falando em biológicos, grande parte é por ingestão. Então, a lagarta tem que se alimentar dos cristais produzidos por BT, tem que se alimentar dos corpos de oclusão do baculovírus, e aí vão se dissolver no intestino para provocar a morte. Quando a gente traz um Brevibacillus, que é um micro-organismo novo, nós temos uma ação de contato. Então, a gente foge desse mercado que é somente ingestão. Outra inovação também, novamente aqui, né, metabólito. Então, produto de quinta geração. Aqui são 2 metabólitos. Então, por mais que a gente fale que é um ingrediente ativo, tem que lembrar que é um ingrediente ativo que veio de uma bactéria. Então, aqui, metabólito de Pseudomonas chlororhaphes e metabólito de Cromobacterium. Quando a gente pega nesses micro-organismos, aqui o metabólito, o farnesol, que a gente está falando especificamente dele, o que ele vai fazer? Aqui, pensando em percevejo, ele vai reduzir o tamanho do ovário das fêmeas. Então, para ficar mais fácil, né, é como se fosse o anticoncepcional que as mulheres tomam. Então, vai fazer com que produza menos ovos, vai alterar a qualidade dos ovos pelos percevejos. Então, a gente tem esse efeito aqui muito interessante, né? Já está saindo do controle do inseto em si, mas já partindo para o efeito indireto na oviposição. Então, mais uma vez, mostrando como a inovação pode superar o desafio aí no mercado. E aí aqui, ó, só para mostrar para vocês como que ficam os ovos de percevejo quando esse produto, quando esse metabólito, né, ele entra em contato com as fêmeas. Então, olha a qualidade dos ovos, né? Os ovos aqui deformados. E ele também atua nos adultos. Então, aqui para mostrar, ó, ele tem um efeito de choque. Como é um metabólito, é um ingrediente ativo, vai ter um efeito muito rápido de controle. Então, aqui foi uma área que a gente fez um experimento 18 horas após a quantidade de percevejos mortos. E aqui um efeito que a gente vê no campo é a perda das patas traseiras. Então, ele perde as patas traseiras, ele fica meio mancando. Trouxe aqui alguns vídeos para vocês. Aqui ele está sem a pata, não sei se vai dar de ver, a pata esquerda. Aqui nesse outro, ficam reparando, ele vai mancar. E isso acontece principalmente porque tem uma necrose da articulação do percevejo. Então, olha só como que o biológico é específico, né? Como o biológico é técnico. Por isso que hoje um grande desafio é o conhecimento. Porque como você explica para o produtor, né, que você aplicou um produto e ali 5 horas depois o percevejo perdeu uma pata? E falar que foi por conta de uma enzima. O produtor nem sabe o que é uma enzima. Né? Então, a gente tem esse desafio aí para superar. Outro ponto, ele atua também no sistema nervoso, principalmente na coordenação motora. Então, aqueles ovos que eu mostrei para vocês, que são inviáveis, por mais que possam eclodir as ninfas não conseguem evoluir, elas acabam morrendo. Então, aqui, ó, uma ninfa saudável, então ela está normal ali com todas as patas, e se a gente observar a outra ninfa, ela perdeu o equilíbrio, ela sempre está se jogando ali para o lado esquerdo. Então, tem esse efeito muito legal na segunda geração. Então, a gente já está pensando lá na frente, né? Então, mais uma vez, mostrando ali como superar os desafios. Aqui, em relação aos ovos, né? Então, coletaram os ovos dia 27 de novembro, e aí ficaram cuidando desses ovos para ver se realmente ia se tornar inviáveis. E a gente vê aqui, né, ó, no dia 2 de dezembro já, esse ovo bem deformado, não teve eclosão de ninfas, então a gente conseguiu ter esse efeito indireto muito bacana. Outro ponto que a gente traz aqui não é somente micro-organismos, metabólitos. Hoje, os extratos de plantas também são considerados biológicos. Então, aqui a gente tem um extrato de azadiractina, o famoso óleo de nim, já bem antigo, né? E ele é um potente regulador de crescimento dos insetos. Então, ele vai afetar principalmente a formação de quitina e a alimentação desses insetos. Esse produto aqui, esse extrato vegetal, ele é interessante principalmente para mosca branca, para pulgão, que tem aumentado bastante os problemas aí nos últimos anos. Aqui vou mostrar um vídeo para vocês, foi um trabalho que a gente fez na cultura do algodão, pensando em mosca branca. Só passar aqui para mostrar para vocês a pressão que tinha de mosca branca nessa área. Colocamos uma lona para ficar mais fácil a identificação.